Bom, agora nós vamos conversar com os alunos e alunas do segundo ano, não é? O SSA2 de inglês, as 6 questões de inglês de hoje. Marilson, a prova, assim como você comentou, a do primeiro, que não foi uma prova difícil, foi uma prova bastante acessível, a do segundo ano manteve essa linha? Também manteve a mesma linha. Eles são bastante repetitivos, vamos assim dizer, no modelo. Então isso já vem do ano passado, né? Mesma coisa, prolonga, um texto, exatamente. uma tirinha? Um texto, ele colocou Não, no segundo ano ele colocou 2 textos. Um primeiro texto que fala sobre feeding the world, alimentando o mundo, e aí ele aborda o problema dos fazendeiros que fazem a produção de suas colheitas e tem dificuldade para vender, vende por um preço mais barato, para que não haja assim um aumento, né? No produto final. E essa organização, que é o Fair Trade, é justamente para dar apoio a esses fazendeiros nas necessidades ou nos problemas que eles normalmente possuem. Foi um texto simples também, não apresentou, como eu te falei, a questão que envolvia alguma palavra que o aluno desconheceu, ele não precisaria conhecer a palavra, ele bastaria ter um olhar bastante contexto geral e aí ele teria com clareza a resposta. Portanto, não apresentou nenhuma dificuldade. Já o segundo texto, que abordou uma temática paralela, mas que aí seria gramática, ou seja, ele colocou o texto e abriu 2 espaços ao longo desse texto para que o aluno fizesse uma pergunta. É como se ele tivesse o texto e, de repente, no meio do texto, havia uma indagação e ele teria que escolher uma das opções para completar aquela questão. Sim. Mas uma questão também simples, que o aluno não teve dificuldade. É um texto, claro que é, mas que exigiu um pouco da compreensão desse texto e também um pouco da norma gramatical. Perfeito, Né? perfeito. Então foi uma questão inteligente. Não apresentou grande dificuldade para o nosso aluno. Um outro texto bastante simples também, aliás, foram 2 textozinhos, 2 tiras. Uma, ele coloca uma casa, e nessa casa ele coloca os compartimentos, por exemplo, bedroom, living room, hall, e pede para o aluno, observando essa gravura, utilizasse o verbo there to be, aquele velho verbo haver, que esse a gente aprende na 5ª série. É verdade. E foi muito simples a questão, que o aluno apenas iria ver quando é que usaria o singular, que é o there, quando é que usaria o plural, que é o there are, e assim o aluno não teve dificuldade alguma. E o último foi uma tirazinha interessante sobre a Turma da Mônica, também muito objetiva. O aluno, ao examinar a linguagem, observou que não teve dificuldade nenhuma, não tinha uma palavra que pusesse, essa palavra eu não conheço. De modo que, parabéns a todos vocês e parabéns também ao pessoal da UPE, que conseguiram fazer uma prova para que o aluno tivesse realmente acesso, né? Não é aquela prova difícil que o aluno tem dificuldade mesmo, tipo segunda fase específica, que a gente já vai encontrar pela frente. Mas foi uma prova simples que o aluno, eu tenho a impressão que ele degustou com muita facilidade. E premia, obviamente, o esforço de vocês, o trabalho que vocês tiveram ao longo desse ano para ter uma prova simples e objetiva, sem problemas nenhum. Olha aí, gente. Então, o pessoal do segundo ano animado, não é? Com as 6 questões de inglês. E nós vamos para outras questões daqui a pouquinho. Não sai daí não, porque a gente vai voltar com mais comentários sobre os SSAs 1 e 2, as provas de hoje. Até já.